Aí, pessoal, mais uma vez estamos começando o nosso bate-papo aqui pela Conexão das Minas Gerais e vamos fazer mais uma análise dos eventos dessa semana, de economia, de política, de tudo que interessa a você que nos acompanha pela Conexão das Minas Gerais. Hoje teremos a ausência aí do Márcio Fagundes, deu uma viajada, mas na próxima semana estará aqui conosco e retornando aí com sua tradicional análise muito quente, firme, a jornalista Bianca Alves, né? E o nosso colega aí, Carlos Lindenberg, que é do blog do Carlos Lindenberg, um blog muito acessado, muito informativo. E também daqui a pouquinho teremos a participação também do nosso amigo e colunista aqui do nosso portal, o economista Rodrigo Campos. Boa noite, Bianca. Boa noite, Lindenberg. Tudo bem, Bianca, por aí? Tudo bem, quente. Quente, né? Mas o calor parece que hoje deu uma esfriada, porque essa semana, Belo Horizonte, mais uma sensação térmica de mais de 45 graus. Um sofrimento tremendo. O ar não circulava e muita gente sofreu. E o que é que está acontecendo, Bianca? Você que atua muito nessa área também ambiental, por que está esse calor infernal em Belo Horizonte, essa seca que está atingindo o Brasil e muitas queimadas em Minas Gerais e pelo Brasil? Queria que você começasse falando sobre esse problema que está afetando o meio ambiente no Brasil de uma forma geral, né? Estamos ainda no inverno em Minas Gerais, né? E no inverno no Brasil, mas aqui a gente, com certeza, nós temos aqui as 4 estações, né? No Nordeste, choveu, é inverno, fez calor, é verão. Mas aqui em Minas Gerais temos as 4 estações. E Lindenberg também, que é um homem que conhece tudo aí do campo, pode nos falar também o que é que está afetando esse meio ambiente, o que faz com que o mineiro esteja sofrendo com esse calor, que é um negócio de doido, hein, Bianca? Eu queria saber. A conjunção de fatores, né? Também a gente não pode culpar o aquecimento global por tudo, não. Apesar de que eu estava analisando, no ano passado, nessa época, eu estava indo para Montes Claros, terra do nosso amigo aí, para a campanha eleitoral do ano passado. E já estava muito quente. Então, isso que o pessoal fica falando, ainda é inverno, nós nem chegamos na primavera ainda, e já está esse calorão todo. Ano passado já estava. Em setembro já estava muito quente nessa época. Eu lembro perfeitamente quando eu fui para lá, com o saudoso Paulinho Ribeiro. Chegou aqui em casa e me levou para Montes Claros. Ou seja, você tem aí uma série de fatores e tem um mistério, porque chove lá embaixo, né? Chove no sul, chove no resto da região sudeste, chove no Rio, e a chuva não chega aqui em Minas Gerais. Nós estamos sem chuva desde fevereiro. Eu não sei te dizer tecnicamente o que está acontecendo, essas frentes frias, frentes polares, frentes sei lá o que e tal. Eu não sei o que é que acontece que para Minas Gerais. Eu só sei que eu estava olhando para a minha janela aqui agora, tinha deixado uma toalha branca e ela encheu de cinza preta. O pior desse calor, dessas queimadas, porque está no ar esse fogo todo. Bianca, você dizer que no mês de setembro, em Montes Claros, já estava um calor horroroso. Mas aqui também estava. Desculpa, mas para usar uma expressão pouco adequada, é chover no molhado, porque o calor em Montes Claros é o ano inteiro. Chovendo seco, né? É doido, em junho, julho. Eu estudei em Montes Claros, é até curioso falar isso, viu? Eu estudei em Montes Claros na década de 60, 60 e poucos, por então. E eu estudava à noite na escola, antiga escola normal, professor Plínio Ribeiro hoje. E eu saía eu tinha que ir eu saía de lá, era 11 horas mais ou menos, eu saía da escola, e eu tinha que usar uma roupa que nem se usa hoje mais, chamada japona. E era um negócio de feltro, desse tamanho, dessa grossura. Assim. E eu usava luva, você imagina. Usava luva. Isso na década de 60, 60 e pouco, 63, por aí. Hoje, no mês de junho, julho, você tem que andar em Montes Claros
camisa de manga curta, porque se colocar uma blusinha qualquer, já você fica suando. De maneira que há, de fato, aí o aquecimento global. Isso aí é inegável, né? Todos nós sabemos, e aqui em Belo Horizonte mesmo, quando eu mudei para cá, final da década de 60, aqui, nessa região que eu moro, aqui na Serra, era um negócio geladíssimo. Fresquinho, né? Geladíssimo. Hoje, o que se fala aí é que a temperatura média dessa região aqui teria aumentado, no mínimo, 3 ou 4 graus. Quer dizer, é um negócio... graus que eu falo é graus. Eu falo Celsius, né? Não é Fahrenheit. Então, é um negócio assim, é inegável que o calor está derretendo, as geleiras estão derretendo por aí afora, né? Então, é inegável que a gente está atravessando aí um problema seríssimo. Para não falar das queimadas que ocorrem para todo lado. Há um descontrole total. Aqui em Minas, por exemplo, ontem, eu estava ouvindo um jornal ontem aqui, teve 200 chamados só no dia de ontem, aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte. É um negócio de louco. Quer dizer, Minas Gerais teve até agora 19 mil focos de incêndio. Pois é, você imagina. Houve uma época que eu trabalhava ali na TV Bandeirantes, e ali tinha uns carros ali embaixo, abaixo da televisão, tinha uns espécie de estacionamento. Veio um fogo subindo ali pelo São Bento, Bianca, esse fogo queimou uns 8 ou 9 carros, inclusive de colegas nossos lá da TV Bandeirantes. Então, assim, é inegável que a temperatura no mundo inteiro está subindo, está esquentando, para todo lado. Nós sentimos isso, e além dessas queimadas, que são, como você colocou aí, você botou uma toalha aí na janela, ela ficou cheia de fuligem. Quer dizer, além disso, porque aqui na Serra, aqui a Serra do Curral, aqui atrás, perto aqui de onde eu moro, Bianca, se você facilitar, de manhã, a minha área, tem uma área externa aqui, fica cheio de fuligem, porque realmente... Desculpa te interromper. Não, desculpa interromper. O Dedeberg, você falou aqui do tempo que você chegou aqui em Belo Horizonte. Eu me recordo também, assim que eu cheguei a morar em Belo Horizonte, o mês de junho, né? Esse mês geralmente normal aqui do inverno, era muito frio. Você falava, aquela fumacinha às vezes saía, né? É verdade. Mas Belo Horizonte sentia muito frio nessa época, muito frio mesmo. Agora você chega mês de inverno aqui, esse ano ainda fez um pouco, né, de frio, mas hoje está difícil. Agora, será que foi por conta também, né? Dizem que quando construíram ali o Belvedere, toda a corrente de ar que vinha, que era distribuída para Belo Horizonte, somente para o centro, ficou impedida porque foram levantados vários edifícios, várias torres, e aí se impactou também na questão do ambiente aqui em Belo Horizonte. E Belo Horizonte é uma cidade que era referência, inclusive, vocês conhecem muito bem, para pessoas para se tratar aqui até da tuberculose. Falam isso, né? O clima era muito bom, o clima de Belo Horizonte era atrativo. É isso mesmo? Caso Noel Rosa. Noel Rosa veio tratar em Belo Horizonte. O Nelson Rodrigues. Também. O Nelson Rodrigues. Clima ameno, né? Belo Horizonte tinha um clima ameno. Não interrompendo você, Bianca, desculpa, viu? Mas deixa eu falar. Vou continuar nessa toada aí, dessa mudança de temperatura, fala-se realmente nessa questão das torres ali do Belvedere, né? É uma teoria discutível, ninguém tem ainda uma conclusão sobre isso. Mas, se você perceber no eixo da Afonso Pena, há um rebaixamento de 80 metros na Serra do Curral.
Isso Sim, eu sei porque eu fiz matéria sobre isso na revista Veja. Há um rebaixamento, há um corte assim, de 80 metros na Serra do Curral. Para não falar que do outro lado tem, inclusive, um lago enorme do outro lado da Serra do Curral. Mas, enfim, o que a gente está discutindo aqui é exatamente essa questão essa questão climática, né? Para não ir muito longe, nós estamos aí com, por exemplo, o Lago de Furnas, o antigo chamado Mar de Minas, está com 25% da sua capacidade apenas. 25% da capacidade do Lago de Furnas. Eu tenho amigos que têm empreendimentos lá, eles me mandam fotos de lá, é uma coisa horrorosa. A, a, a água está praticamente um filete. Essa situação, Lindenberg, hoje até aqui, eu acho, pela Avenida Presidente Moraes, por ali, acho que a Polícia Militar pegou até um tamanduá que estava rodando pelaquela região. Imagina o tamanduá andando por ali. De onde veio esse tamanduá? Será que ele fugiu de... Será que ele fugiu de alguma... Foge do incêndio. Né? Já pensou? Numa região que só tem residência, aquela coisa. De onde veio esse tamanduá? Que ele passou e ninguém viu esse tamanduá. Mas, Lindenberg, Bianca, a gente sabe que essa situação toda também está afetando essa crise hídrica, né? Está afetando muito os rios, né? Enfim, aqui Furnas, por exemplo, está secando bastante, né? E tudo isso vai desaguar aonde? Aonde, Lindenberg? Na conta de energia que vai estar ficando mais cara, né? Por quê? Porque as hidrelétricas estão parando e tem que ser utilizado as termoelétricas. Isso aí, o custo é muito mais alto. E quem paga sempre é o povo, né, Lindenberg? Hein, Bianca? A termoelétrica é petróleo, né? Mas acontece que exatamente porque ligaram as termoelétricas mais tarde é que Furnas baixou, perdeu tanta água como está perdendo atualmente. Exatamente por um mau gerenciamento da OMS, com relação ao Lago de Furnas, que é o chamado Mar de Minas, né? O Mar Doce de Minas. É um negócio sério, porque ali vai secar. Bom, porque está operando com 30% da capacidade, onde é que vai parar isso? E nós estamos no mês de setembro. Até começarem as chuvas, que vai ser lá para o mês de outubro, né? vai acabar secando. E aí? Walter, a moça que vem medir a minha conta de luz aqui todo mês, bateu a campainha aqui, eu cheguei na porta e falei assim, não vou te atender, não quero saber o valor, não. Sabe? Aí ela começou a rir e tal, eu virei e falei assim, olha, não aguento, não. A única coisa que está aumentando mais do que luz é a impopularidade do Bolsonaro. Realmente chegou. Nós vamos entrar nesse assunto também, mas toda essa questão da crise hídrica no Brasil também é aquela história, né, Lindenberg? Tivemos um ministro do Meio Ambiente onde falou que teria que aproveitar aquele momento, né, na época, aquela fatídica reunião do ano passado, em março, para passar toda a boiada, quer dizer, vamos destruir tudo que a gente puder destruir, tá certo? Principalmente atingindo o meio ambiente e dando-se o resto, né? Então, o Ricardo Salles foi o mensageiro da boiada. A boiada tem que passar. E está o resultado aí, né, Lindenberg? Sem dúvida. Rodrigo chegando aí. Enquanto a boiada passava, os cursos d'água sofriam, né? O Ricardo Salles, como ministro do Meio Ambiente, um desastre total, né? Nós estamos vendo aí, pegando fogo no Pantanal, pegando fogo na Amazônia, né? Aqui na região, aqui em Minas Gerais, né? Está todo lado aí, a incêndio está todo lado. Lindenberg, me dá licença aí que eu vou ver se dá para você ver aí Furnas como é que está. Vê se vocês vão enxergar aí um pouquinho de Furnas. Estou vendo. Olha lá. Olha aí, Rodrigo. Olha a Furnas aí. Olha só, às vezes o Rodrigo sai. Por que não chove em Minas? Por que não chove em Minas? Por
que chove no Rio, São Paulo, chove no Rio Grande do Sul e não chove aqui em Minas? Por quê? Está chovendo no Nordeste, só. São explicações da meteorologia. Eu não sou meteorologista, eu não consigo te dar explicações assim tecnicamente detalhadas, não. Eu queria saber se alguém ouviu alguma explicação para só Minas Gerais ficar nessa secura toda. Não temos chuva Mas isso é um dado de realidade, né? Não adianta ficar debatendo muito isso, não, porque, a bem da verdade, você não tem governabilidade sobre isso, né? Nós ainda não controlamos São Pedro. Pois é, mas só Minas. Mas, Rodrigo, mas tem um detalhe. A gente estava falando no início sobre essa situação toda, vai sempre pesar no bolso do consumidor, né, da energia elétrica. Claro, se você tem uma crise hídrica que chove menos, você tem barragens com menos água, vertendo menos. Quando chega ao limite de 10%, ela não pode nem verter. Não pode, tecnicamente, passar água pelas turbinas, porque danifica as turbinas quando o volume de água é muito pouco. Então, você tem uma situação muito difícil, e é o que o país está vivendo agora. Não é? A nossa sorte é que o país ainda não está numa fase de crescimento muito intenso, porque, se tivesse, ia ser uma situação muito delicada. Não é? A nossa sorte, né, é aquele ditado, né, há males que vêm para bem. É óbvio que eu queria que o país estivesse crescendo, gerando emprego, renda, essas coisas todas, mas, a bem da verdade, pelo fato do ritmo da economia estar aquém do que a gente deseja, isso tem como, né, contraface, né, da situação da crise hídrica, exatamente, né, um risco de apagões menores do que se a gente tivesse com um crescimento ativo, intenso. Né? Ô, Walter, você tem ideia, ontem teve um incêndio ali na BR-040, na saída de Curvelo para Belo Horizonte. São, evidentemente, casos isolados, mas que se somam aí a esses casos todos que nós temos visto. Antes do Rodrigo chegar, ontem houve 200 pedidos de chamamento de bombeiros, né? Que mostra que nós estamos aqui realmente no inferno absoluto. Mas em Curvelo, ali, na saída, teve um incêndio ali ao lado da pista, né? E queimaram 6 ou 7 postos ali. Então, o fato é o seguinte, é que eu fiquei sem tirar leite ontem e outro, porque é um desastre, né? É uma situação muito difícil. Olha, e tende a piorar, viu? A tendência é piorar. Por quê? Porque há uma perspectiva de que, na medida em que aumente a vacinação, que diminua o número de mortes, as pessoas vão ganhando mais confiança, né? A sociedade vai voltando a um ritmo parecido com o anterior, a atividade econômica vai se intensificando, a demanda de energia vai aumentando, e, para piorar a situação, você vai chegando no verão você começa a ligar ar-condicionado, você começa, né, a gerar picos de consumo em determinados momentos do dia que podem ativar, né, um desastre, um apagão, né, uma crise aí de fornecimento de energia. E como o Brasil tem o SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, todo o sistema brasileiro, com exceção de alguns poucos lugares, é um sistema interligado. Então, quando você tem uma crise e aquilo derruba uma linha de transmissão, derrubar no sentido dela não passar mais energia, como o sistema é interligado, aquilo pode ter um efeito em cadeia que cria, às vezes, dificuldades enormes, porque religar não é simples. Né? Eu me recordo, quando eu fui diretor de Furnas, nós tínhamos a linha de transmissão que vai de Itaipu ao interior de São Paulo, ela é de Furnas. São 2 linhas enormes, né? E teve um acidente, teve lá uma queda de uma torre por causa de um raio, e aquilo gerou em cadeia o risco de você apagar São Paulo. Imagina o prejuízo econômico de uma cidade ou de um estado como São Paulo ficar sem energia. Né? Ao contrário dos Estados Unidos, que os sistemas lá não são interligados, certa vez teve um apagão em Nova York ficou uma semana sem energia elétrica, gerando um processo de vandalismo, de quebradeira de lojas, de assalto, de furtos, de roubos. Não é? Então, o sistema brasileiro, que tem essa característica de ser interligado, ele tem como contraface exatamente o risco de você ir derrubando em cadeia e acaba que você desliga o Sudeste, desliga o Estado de São Paulo. Né? Então, é um assunto delicado que exige do governo providências. Né? O governo tem que tomar providências
não é? E uma delas é você ligar a energia mais caras, que são as energias geradas pelas usinas termoelétricas, né? A óleo combustível, a diesel, não é? Então, você ativando essas usinas, que a geração de energia é muito mais cara, naturalmente o preço da energia sobe, e aí por isso que a gente está vivendo aí o risco de ter uma crise, né? Uma crise de aumento de preço e, ao mesmo tempo, de falta. Olha que coisa mais maluca. Lindeberg, Bianca e Rodrigo, em cima do que está sendo falado aqui, a Fundação Getúlio Vargas, né, lançou um relatório, né, que a energia elétrica, passagem aérea, gasolina e alimentos estão pesando no bolso do consumidor, segundo o Índice Geral de Preços 10, o que não é novidade. Energia caríssima, como nós acabamos de falar. Passagem aérea teve aumento aí considerável, né? Parece que você compra passagem para Santiago, no Chile, por R$ 1.200. Você vai para o Nordeste, uma perna só pode custar R$ 1.400, R$ 2.000. Um negócio de louco, absurdo, né? E aí, com certeza, você também não expande o turismo, né, no país. Gasolina, R$ 7,00 o litro. Tem lugar aí que está passando mais de R$ 7,00. O etanol subiu para caramba. O etanol vem de onde? Vem da cana-de-açúcar, né? E um combustível que hoje está sendo mais vantajoso para quem utiliza ele é o GNV, gás natural veicular, que está mais barato. No Rio de Janeiro, a grande parte, né, me fugiu a palavra agora, desculpa aí. A frota. Da frota, obrigado, Rodrigo. Da frota de veículos no Rio de Janeiro utiliza o GNV, gás natural veicular. Aqui em torno de 50, 60 mil veículos em Minas Gerais. Agora, tem condição, Lindeberg, Bianca e Rodrigo, um país como o Brasil, passando pelo problema da energia elétrica, escassez de água aí nos rios, passagem subindo para caramba, gasolina, negócio absurdo, né? E estão pondo a culpa aí nos governadores, a questão do ICMS, e os alimentos pela hora da morte. Muita gente passando necessidade, e, para ser mais franco, passando fome. Hoje eu vi uma matéria na televisão que dá dor você ver aquela pessoa, inclusive, Lindeberg, cozinhando, sabe, com lenha. Lenha não, um pedaço de madeira que encontra na rua. E a pessoa mora no cubículo e aquela fumaça, aquela dona de casa sofre até com aquela fumaça que sai dali, tá certo? É um negócio de doido. Bojão de gás aí, 120, 110, 120 reais. E no Rio de Janeiro, que o Rodrigo conhece bem, a milícia controlando, né, essa questão também do GLP, né, aquele bujão de gás natural que todo mundo conhece aí. Lindeberg, esse Brasil está na contramão do desenvolvimento, Lindeberg? Claro que está, desde 2018 que está. Agora, Rodrigo, se provocar aqui, Rodrigo, parece que eu vi hoje alguém falando aí que a inflação desse período até agora encostou em 8%, é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Olha, eu vou te dar um dado muito pior. Existe um indicador de inflação que chama IGPM. O IGPM é o indexador normalmente utilizado na correção dos aluguéis. O IGPM, nos últimos 12 meses, ele cresceu mais de 30%. Ai, meu Deus. Tanto é verdade que virou uma série de problemas para o setor imobiliário, né, a ponto de determinadas operadoras de imóveis, empresas que administram imóveis, tomarem iniciativa até de propor, né, às partes, ou seja, ao proprietário e ao inquilino, a troca do indexador. Então, assim, a inflação veio, o preço dos itens que o Walter menciona está aí no bolso das pessoas, mas tem um aspecto que as pessoas não estão levando em consideração, que é o problema da taxa de câmbio. Como o governo deliberadamente, né, mantém uma taxa de câmbio da forma como está, né, o que está acontecendo? Os fornecedores brasileiros, as empresas nacionais, elas têm uma propensão a exportar. Prefere vender para fora do Brasil do que vender no mercado interno. Isso está acontecendo com uma série de produtos. A própria Petrobras vende petróleo bruto e vende até alguns derivados de petróleo para fora do Brasil. Não é? Você tem uma série de produtos, como, por exemplo, a soja, o milho, os produtos agrícolas, né, de um modo geral, a carne,
né, que virou uma coisa absurda. Né? A classe média não consegue consumir mais carne, dado o preço. 1 quilo de picanha hoje é mais de R$ 100. Então, o que está acontecendo? A questão do câmbio está estimulando os exportadores a vender para fora do Brasil. O produto que resta no Brasil continuará sendo demandado pelo mesmo volume de 210 milhões de pessoas interessadas na demanda. Quando o empresário percebe que tem uma demanda interna, o que ele faz? Ele sobe o preço para aumentar a margem de lucro do negócio dele. Então, a inflação ela é um produtório, para usar o termo, entre o consumidor e o fornecedor. Essa disputa de oferta e demanda que faz a inflação subir. E hoje o câmbio tem um aspecto decisivo, né, na elevação dos preços. Agora, para isso tem que mudar a política econômica. Né? O governo ele tem uma base política muito consolidada no chamado agrobusiness. Então, tem todo interesse de facilitar a exportação de produtos, né? E usa, inclusive, um argumento que é bom para o Brasil. É bom para o Brasil? Claro que é bom para o Brasil. Agora, e o consumidor brasileiro? Qual escolha que você está fazendo? Você está criando condições para algumas centenas de milhares de empresários do setor do agrobusiness exportar e está esquecendo de 210 milhões de pessoas que são consumidoras de gasolina, de derivados de petróleo, consumidoras de carne, consumidoras dos diversos gêneros alimentícios, e é exatamente esses produtos que os preços estão subindo. Nós temos em economia, né, um termo em inglês que é tradable e non-tradable. Tem determinados produtos que são non-tradable. Você não deixa de cortar cabelo no seu barbeiro para cortar cabelo em Paris. Por quê? Não tem cabimento. Né? Então, quando você tem uma demanda aquecida, né, o preço do barbeiro vai subindo, porque você tem fidelidade a ele. Você corta naquele barbeiro que tem 10, 20, 30 anos, ele pode pôr o preço que você quiser, que você vai lá cortar cabelo com ele. Né? Agora, tem determinados produtos que você não consegue fazer esse tipo de troca. Agora, a grande maioria no mercado de competição, que é o mercado capitalista, né, ele pode efetivamente substituir. Quando é que você não substitui? Quando o câmbio encarece todos para estimular a exportação. Aí o consumidor interno do país fica aí a ver navios e perdendo renda, perdendo patrimônio para poder pagar aqueles itens do consumo do dia a dia da sua família. Né? A questão do câmbio é decisiva para explicar essa inflação que está tendo no Brasil. Carlos Lindenberg, Bianca, Rodrigo Pacheco, Datafolha. Rodrigo Botelho Campos. De novo, hein, Rodrigo? Eita, Rodrigo, já é a segunda vez. É porque eu estou vendo aqui, olha, Rodrigo Campos afirma que relação política melhorou na última semana, depois daquele 7 de setembro. Não, aí foi o Rodrigo Pacheco que falou. Exatamente, porque o mundo ia acabar e não acabou. Mas, Lindenberg, Datafolha informa que reprovação do governo Bolsonaro bate recorde e atinge 53% de rejeição. Negócio. O que é que houve, Lindenberg? Será que depois daquele 7 de setembro o bicho pegou para o presidente da República, Lindenberg, Bianca Alves e Rodrigo Pacheco? Fala aí, Lindenberg. Não, eu acho que já vem caindo, né? Não é de hoje. A popularidade do presidente Bolsonaro vem caindo, não é de hoje. Eu estou vendo aqui, no Datafolha, a avaliação piora e reprovação de 53% é novo recorde de Bolsonaro, diz aí o Datafolha. E vai por aí, quer dizer, eu acho que aquele episódio do 7 de setembro, que nós até já comentamos, foi uma coisa um pouco descalabro, porque eu nunca vi um presidente da República chamar uma manifestação a seu favor ou em seu favor. Isso, a não ser lá na época do João Goulart, que estava em dificuldade, aí os marinheiros foram aquele 13 de março, eu nunca vi uma coisa desse tipo. Chamar uma manifestação daquela. E mais, tocado, quem sabe, aí pelo calor do discurso do momento, mandar que o país descumprisse ordens do ministro Alexandre de Moraes e também do Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Eu nunca vi uma coisa dessa. Então, desde já vinha mal, já vinha caindo, com aquele discurso horroroso no 7 de setembro, claro, a tendência era de piorar mais ainda, como tem piorado. Está aí, o Datafolha falando aqui, ó, 53% é um novo recorde negativo do presidente Bolsonaro, e vai ser assim. E vai ser assim. Agora, Bianca, e aí? Tem uma coisa, recentemente, há 30 anos aí atrás, o Collor pediu para os brasileiros saírem de verde e amarelo, lembra? E todo mundo saiu de preto, né? Ou seja, ele pediu uma manifestação de apoio e acabou, foi pavimentando a estrada para o fim, né? Eu não sei, eu acho que, aquilo que eu falei antes, eu acho que a rejeição do Bolsonaro está diretamente ligada ao preço da gasolina, assim, né? É o mesmo fator que corrige os dois. Não acho que é só isso, não. Não acho, desculpa, Rodrigo. Não, claro que não é. Não é só isso, não. Eu não acho que são 14 milhões de desempregados, né? A gasolina batendo a R$ 7,00 o litro em algumas cidades, né? Enfim, a inflação galopante, né? A inflação chegando aí. Eu falei em 8%, o Rodrigo falou em 30%. Quer dizer, esse conjunto de fatores que vai deteriorando a imagem do governo e vai afundando o governo cada vez mais, né? O meu comentário era exatamente nessa linha, ou seja, é uma combinação de fenômenos, não é? E dizem que o bolso é o ponto mais sensível do corpo. Na hora que você perde o emprego, consome a poupança que você guardou quando você guardou. Porque as pessoas mais pobres nem poupança conseguem fazer, porque o que ganham, mal dá para pagar o que comem. Não é? Então, quando você tem o desemprego, você consome a poupança, você não consegue retomar o trabalho e você começa a piorar as suas condições de vida, né? Isso vira, vamos dizer assim, a base para a animosidade com relação ao governante de plantão, seja ele qual for. Aí eu diria que pode ser de direita ou de esquerda. Né? Então, assim, agora, soma-se a isso, né, o comportamento do atual presidente da República, a postura dele em relação aos diversos assuntos, né, as atrapalhadas intencionais ou por incompetência, né, da sua gestão, a política de saúde com relação à questão da pandemia. Ou seja, é uma coleção de problemas, né, que certamente explica essa queda de popularidade. Não é um aspecto apenas que leva a isso. É uma combinação de fatores que leva à queda de popularidade. Deixa eu me defender. Colegas, deixa eu me defender. É claro que eu fiz uma brincadeira. Mas eu acho que o preço da gasolina, é claro que não é o único fator, mas ele acaba se refletindo em uma série de coisas. Você vê, por exemplo, milhões de desempregados, boa parte deles fazendo transporte por aplicativo, Uber. O aumento da gasolina inviabilizou a atividade. É muita gente que eu conversei esses dias que está parando, que não aguenta. Porque que já era um complemento de renda ou, às vezes, a nova renda da família. Exatamente esse serviço de aplicativo. Aí o combustível sobe, ele faz a conta na ponta do lápis, a conta não fecha. Aliás, Walter, hoje eu andei num Uber aqui em Belo Horizonte, né, e o motorista comentou que ele está dando conta exatamente porque ele foi lá na Gasmig e instalou um botijão de gás no carro dele. Então, ele está andando com um custo de quilômetro um pouco mais barato. Corrige você, não é botijão de gás, é cilindro. Botijão de gás é o da casa, da cozinha. Claro. GLP. Tá. Minha culpa, minha máxima culpa. Vai explodir o carro dele. Entendeu? Máxima data velha, Vossa Senhoria está correta. É um cilindro, tá certo? Onde, naturalmente, ele vai utilizar o GNV, gás natural veicular, que o preço é muito mais em conta do que etanol e do que a gasolina. Então, botijão explode. Lindenberg, o presidente Jair Bolsonaro vai aumentar o IOF, né, para bancar novo Bolsa Família em 2021. Segundo o Palácio do Planalto, 17 milhões serão atendidos no Bolsa Auxílio Brasil, que deve entrar em vigor em novembro com aumento do imposto. Aí, mais imposto
quem vai pagar naturalmente é a sociedade para atender os miseráveis, pessoas que estão passando necessidade nesse Brasil. A saída é sempre aumentar imposto, Lindenberg, Bianca e Rodrigo. Olha, na verdade, isso faz parte do calendário eleitoral, né, que vai chegando aí para o ano que vem, e faz parte disso. O governo precisa melhorar a sua performance, não vê outro caminho a não ser aumentar o imposto. E, com isso, acontecem duas coisas. Primeiro, que o contingente do Bolsa Família a ser assistida é bem menor do que o contingente de Bolsa Família de alguns anos atrás. É bem menor. Ou seja, é um paliativo, é uma meia sola, porque também não chega a ser uma sola inteira. Tá, só informando, IOF é imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores imobiliários. Resultará numa arrecadação estimada em 2 bilhões e 400 milhões, Bianca, mas tem que atender a população, porque no país onde tem muita gente passando necessidade, tem que atender. O nível de pessoas que estão aí abaixo da linha de pobreza aumentou bastante, Bianca. A gente vê isso nas ruas. Você está andando de Uber em Belo Horizonte, Rodrigo? Você já viu debaixo dos viadutos? São verdadeiros conjuntos habitacionais. Bianca, eu moro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a estimativa da prefeitura é que hoje algo em torno de 20 mil pessoas moram nas ruas do Rio de Janeiro. 20 mil pessoas é população maior do que pelo menos uns 2 mil municípios do Brasil. Sim, de Minas Gerais tem município aqui de 4 mil habitantes, 4, 5, 3 mil habitantes, imagina, Rodrigo. Mas Belo Horizonte já tem mais de 10 mil pessoas morando nas ruas, viu? 10 mil, exatamente. É uma situação dificílima e o que é pior, não existe políticas públicas dos governos do perfil do presidente da República preocupados com esse tipo de situação. Por quê? Porque eles acham que, na realidade, isso se resolve no mercado. Ou seja, o sujeito vai para o mercado bater cabeça. Não é assim, gente. Essas pessoas elas vivem numa situação tão deprimente, tão delicada, que se você não estender a mão, não é, e der um apoio público, essas pessoas não têm alternativa. Não tem alternativa. O poder público tem que se posicionar, tem que colaborar para chegar nesse tipo de pessoa que tem muita dificuldade de levantar a cabeça e ir adiante apenas lidando com as forças de mercado. Não há mercado que resolva o problema apenas do miserável. Né? Oi? Apenas com determinação, né, Rodrigo? Isso é uma postura ideológica completamente extemporânea, na minha visão. Olha, eu queria trazer para vocês aqui um assunto que realmente, para muitos brasileiros, somente aqueles que gostam de exterminar o outro, esse assunto não interessa, é muito polêmico. Olha só, eu fui da Comissão de Assuntos Carcerários do OAB durante um bom tempo, então é um assunto que deixa a gente muito triste, por conta que são seres humanos, mas aumentou consideravelmente o número de suicídios nos presídios. Porque a solidão, imagina a solidão de quem está dentro de casa, convivendo com essa pandemia, já fez com que aumentasse o número de suicídios, de feminicídios, depressão, pessoas sofrendo com isolamento dentro de casa. Agora, imagina no presídio, principalmente depois que criaram essa polícia penal, que, sinceramente, a gente sabe, conhece, presos que são torturados. Quem reclamou recentemente e fez greve de fome foi o Fernando Beiramar, esse traficante aí do Rio de Janeiro, que está preso há bastante tempo. Então, é terrível, porque, além da solidão, muitos presos foram contaminados e tiveram problema de Covid, e não tiveram tratamento adequado, muitos morreram. Agora, quem quer saber do preso? Preso, para muitas pessoas aí que a gente sabe, tem que ser exterminado. Mas essa política não é uma política de quem se diz, Lindenberg, cristão, porque a gente sabe que tem muitos, por aí que se dizem cristãos e querem ver o outro morto. Agora, quem vai cuidar disso, quem se preocupa com isso? Ninguém, né, Lindenberg? Quem vai se preocupar com o preso? Essa semana, Lindenberg, eu estava olhando Belo Horizonte, só completando, com esse calor que fez a semana, beirando aí a sensação térmica de mais de
40 graus. O Sereste da Gameleira, Rodrigo, foi inaugurado no governo Itamar Franco com vaga para 404 presos. Chegou a ter 1.600, cela de 6 presos com 20 presos. Agora, no calor, na temperatura, você dentro de casa não estava aguentando, imagina aquele ambiente. Agora, quem quer saber do preso? Que o preso se lasque para lá, né? Não, Walter, deixa eu dizer uma coisa para você. Até a título de informação, também para a Bianca e para o Rodrigo. Não é o Rodrigo Pacheco, é o Rodrigo Botelho. Vamos deixar isso bem claro. Bom, olha só. A comissão da qual eu faço parte, de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte, está fazendo um levantamento para atender essa população carcerária, que é crescente, é enorme. E há um trabalho já sendo executado em termos de levantamento da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese aqui de Belo Horizonte, como eu disse, da qual eu faço parte, para atender a esse pessoal. Agora, veja só um problema que nós estamos, que foi levantado aí na última segunda-feira. Você sabe quem é que está? Você sabe quem é que está se imiscuindo nessa questão? É a Igreja Universal do Reino de Deus. É impressionante. Eles estão atravancando o trabalho da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte. É claro que é uma disputa aí de espaço e tudo mais, mas é preciso entender que o assistencialismo da Igreja Universal não tem nada a ver com digamos, o lado assistencial, humanístico da Igreja aqui de Belo Horizonte. É uma coisa impressionante. Está havendo já uma disputa entre essas duas denominações. Agora, por qual motivo? Nos presídios, você tem uma presença muito nítida, né, e acachapante dos pastores. As igrejas evangélicas, elas estão dominando os presídios internamente. É, inclusive, uma saída. Eu estava lendo um negócio sobre isso outro dia, porque o preso, normalmente, ele tem que se juntar a alguma facção e tal e tudo, e ele se juntando ao pastor, ele é protegido internamente. São essas coisas do Brasil, né? Que o pessoal fala, jabuticaba, né? Coisa que só tem no Brasil, mas que acontece. Então, se a Igreja Católica está fazendo alguma coisa aqui fora, louvável, Pedro, mas a Igreja Evangélica está lá dentro. Mas eu quero aproveitar, Lindeberg, e dizer o seguinte, eu não vou citar nomes, mas eu sei de parlamentares, né, aqui de Minas Gerais, que já se envolveram com crime, foram condenados, e depois, claro, a igreja vem, arregimenta esse sujeito, ele dá o testemunho ali na igreja, que ele era o marginal, que era o bandido que cumpriu prisão, cadeia, essa coisa toda, e agora está regenerado. Isso para incentivar, naturalmente, aquele que também passa por dificuldade. Olha, se esse aqui teve uma oportunidade, por que é que eu não posso ter? Então, isso também é utilizado. Você viu que aí teve o cachorrinho buzinou, né, na hora, né? Porque ele marca a hora aqui. 21 horas e 23 minutos em Belo Horizonte. Mas é isso aí, gente. A gente está falando... Uma coisa com você. Mas a questão é muito séria. A questão é muito séria. Eu quero ressaltar aqui também o trabalho da pastoral carcerária, viu, Lindeberg? Porque é um trabalho hercúleo, não é fácil lidar com o sistema prisional. Eu conheço, né? Conheço um pouco do sistema prisional, porque também passei pela Secretaria de Segurança, como chefe de comunicação da Secretaria de Segurança, e também na Comissão Carcerária da OAB. Então, Rodrigo, é cruel. É um sistema que não recupera ninguém. Praticamente, hoje, em torno de 12% a 15% no máximo. Né? Enquanto em alguns países aí, você tem uma recuperação em torno de 65%. Essas pessoas que saem do sistema. Walter, 40% da população carcerária de Minas Gerais são chamados presos provisórios. Não tem condenação, não tem nada. Eles estão lá socados lá dentro, jogados lá dentro. Lindeberg, só para complementar a informação, isso é no Brasil inteiro, que hoje tem uma população carcerária quase em torno de 800 mil presos. A terceira maior população carcerária do mundo. É um negócio absurdo. E ainda mais querem privatizar o sistema, Rodrigo, porque dá lucro.
que você vai pagar para o sujeito entrar no presídio. Imagine. É uma Aí coisa você assim. você constrói uma penitenciária, cada um que entra lá, você vai ganhar daquele sujeito R$ 5.700. Olha que coisa É uma boa. situação muito delicada. Como você falou, o Brasil é o terceiro sistema carcerário do mundo, mas ainda para agravar a situação, tem, pelo que eu já li, mais de 200 mil mandados de prisão não cumpridos. Não cumprido. O primeiro país são os Estados Unidos. 1% da população dos Estados Unidos estão na cadeia. É algo em torno de 3 milhões de pessoas presas. Né? O segundo é na Rússia e o terceiro é no Brasil. Rússia ou China, se não me falha a memória. E o terceiro é no Brasil. Ou seja, são sistemas prisionais, como você falou, que não fazem a pessoa sair de lá melhor do que entrou. Né? 80%, 90% das pessoas que saem de lá continuam envolvidas com algum tipo de criminalidade. Não tem solução. Só para concluir esse assunto, Lindenberg, tem pessoas presas até hoje, tá certo? Há 20 anos, presas em Guantánamo, pessoas se foram presas naquela época do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Até hoje, imagina, 20 anos. 20 anos e pessoas inocentes, pessoas sem foram julgamento. acusadas simplesmente. O pior é que foi sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento. Deixa eu levantar o país mais democrático do mundo, né, Lindenberg? Lindenberg, aproveitando, você me falou a respeito de um período também em Minas Gerais onde índios passaram por campo de concentração? Não, é exatamente isso. É o assunto que eu queria colocar aí na nossa conversa, que é o seguinte: a Justiça aqui de Minas Gerais condenou o governo federal, o governo de Minas Gerais e a FUNAI por verdadeiros campos de concentração indígena na ditadura militar. A matéria que está aqui na minha mão diz o seguinte: decisão da Justiça Federal em Minas Gerais manda o governo federal, o governo do Estado e a FUNAI a reconhecer em cerimônia pública graves violações de direitos aos povos indígenas durante a ditadura militar, de 64 a 85. A sentença determina ainda que seja feito um pedido também público de desculpas à etnia Krenak, que vive na região leste aqui de Minas Gerais, aquela região lá de Governador Valadares. Agora, o mais incrível, gente, é o seguinte: eu estou com a foto aqui. Desculpa. Saúde. Eu estou com uma foto aqui, que é um negócio pavoroso. Quando o governo Rondon Pacheco. Desculpa novamente. Saúde. Saúde. Olha só. É um negócio pavoroso. Olha, não sei se vai dar para vocês verem isso aqui. Essa foto é emblemática, né? Do índio no pau de arara, né? É um índio Krenak, no pau de arara. Isso foi no governo Rondon Pacheco. Isso foi um desfile militar. Olha que coisa impressionante, né? Isso, bom, ainda bem que a Justiça, tantos anos depois, reconhece os direitos e o massacre desses povos indígenas, né? Que são o pessoal, o Krenak, a etnia Krenak. É um negócio... Gente, eu vi essa foto aqui, eu já a conhecia, porque minha mulher participou da Comissão da Verdade, e então eu conhecia já essa foto. Mas é um negócio pavoroso, é um desfile. O Capitão Pinheiro, na época, eu o conheci, o Capitão Pinheiro, ele é que promoveu isso, ele criou uma guarda indígena. Você está ouvindo, Rodrigo? Que coisa absurda. É um absurdo, eu conheço a foto. Uma guarda indígena para tomar conta dos índios. Uhum. Uma coisa impressionante. E aí, essa foto aí, que você viu aí, chamou de emblemática, né, Bianca? Que é um índio desfilando na Afonso Pena, num pau de arara. Gente! Olha, você me dá uma parte aí? Posso pegar uma coisa?
Ô, Bianca, só um segundo, por gentileza. Em Recife, na época da chamada Revolução, Rodrigo, lá no bairro de Casa Forte, o sargento Gregório Bezerra, vocês devem ter ouvido falar dele, ele foi arrastado pelo coronel Chiqueloc. Eles puseram lá um ferro na boca dele assim, e arrastaram ele pelo bairro, e falando que esse comunista é preso, é isso, aquilo outro, entendeu? Arrastou pelo bairro para todo mundo ver, entendeu? Pelos dentes, assim, ó. Uma presa Claro, igual o bicho brabo. ô, Então, Paulo, você está falando desse assunto, desse índio aí, me recordei desse evento que aconteceu lá em Pernambuco, lá em Recife. O Lindenberg, complementando esse raciocínio, eu conheço a reserva Krenak e tal, fiz matéria lá em Rio Esplendor. Hoje deve ter o quê? Uns 500, né, índios ainda morando lá, naquelas fazendas, né? As conclusões, inclusive, em relação a essas colônias de recuperação indígena e tal e tudo, é que estava todo mundo, o Estado estava acorrentado com fazendeiros que queriam ocupar áreas da reserva, né? Então, você pegava o índio por qualquer motivo. O cara tinha bebido, tinha não sei o quê, prendia. E, na verdade, entrava um fazendeiro e pegava aquela terra. Você vê que a reserva é bem menor hoje em dia e tal. Assim, tem muita crueldade. A crônica registra muita crueldade, que se você for atrás, você segue o dinheiro e vai ver quem são os interessados. Essa foto é muito triste, eu conheço a foto já de algum tempo, mas essa semana eu fiquei estarrecido com uma outra imagem de algo que aconteceu nos Estados Unidos. Eles pegavam bebês negros, não é? Na época da escravidão nos Estados Unidos, e eram usados como isca para pegar crocodilos. Nossa Senhora, o que é Olha isso? que coisa mais dantesca. Isso foi revelado esses dias pela imprensa, de um episódio ou de um contexto que aconteceu nos Estados Unidos, o que me fez lembrar do Frei Bartolomeu de las Casas, que escreveu sobre a questão da violência contra os índios na América Espanhola, e ele tem um trecho do livro que é belíssimo, que diz o seguinte: tinha um capitão cercado de grandes cachorros, e ele percebeu que os cachorros dele estavam com fome. Ele vai em direção a uma mãe índia, pega o bebezinho que estava mamando no seio daquela índia e corta o bebê à espada e joga os pedaços do bebê para os cachorros comerem. Isso é uma coisa estarrecedora. O escravagismo, a escravidão, certamente é dos fenômenos mais desumanos que a sociedade já conviveu. E no Brasil nós passamos mais de 400 anos convivendo com essa situação. Eu conheci essa foto também, já de algum tempo, mas ao ser publicada hoje pela Folha de São Paulo, eu não essa guarda indígena desfilando com um Krenak no pau de arara. Bianca, eu, quando trabalhava no estado de Minas, eu passei 15 dias na reserva Machacali. Eu pude também testemunhar coisas desse tipo. Até porque, na época, os machacalis estavam num levante contra esse capitão Pinheiro, que era o cara da FUNAI aí na toda aquela região. Que era o agente dos fazendeiros, né, Lindenberg? É claro. Isso aí tem uma fundamentação agrária nisso aí, tem uma coisa econômica. Essas coisas não acontecem por acaso, né? E eu fiquei estarrecido também com aquelas coisas que eu vi lá na aldeia Machacali. São 3 aldeias, né? E aí, ao ver essa foto hoje, eu fiquei assim, eu tive eu senti mal. Eu confesso que eu senti mal, porque é um negócio. Você imagina, é um desfile, cara.
é um desfile militar, é um desfile dessa guarda indígena criada pelo Capitão Pinheiro, pela Afonso Pena. Não é uma coisa às escondidas, não, é um troféu. Como é que alguém não entrou ali e não parou com aquilo, né? Como é que as pessoas viram aquilo acontecendo e ninguém tomou nenhuma atitude? Não, até porque não era para tomar. Né? Até porque não era para tomar nenhuma atitude, era uma demonstração, né, da guarda indígena desse tal Capitão Pinheiro. Impressionante. Sumiu a voz do Walter. Volta. Sumiu, Walter. Volta. Sua voz sumiu, ó. Nós vamos chegar ao final. Obrigado, Bianca. Agora voltou. Nosso bate-papo. 3 assuntos. Questão do marco temporal. Lewandowski e o Nunes Marques votaram a favor e o Alexandre de Moraes pediu vistas. Outro assunto. A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, ela foi convocada para ir até a CPI, mas o Aziz desconvocou, acha que não é necessária a presença dela na CPI. E, por final, falando de Rodrigo Botelho, mas o senador Rodrigo Campos, presidente do Senado, diz que o clima em Brasília, o clima político, está mais ameno. E outro detalhe, Lula e Luísa Trajano. A Luísa Trajano, uma das mulheres mais comentadas aí pela Forbes, das 6 pessoas mais influentes. E, quem sabe, dizem, né, que ela poderá vir a ser até vice do candidato Lula a presidente em 2022. E vocês me permite aí um reparo, amigo. Na realidade, a Luísa Trajano ela sai como uma das 100 personalidades mais influentes da revista Time. Desculpa, obrigado. E ela é, inclusive, apresentada pelo presidente Lula. Ele que faz a apresentação da biografia dela. Alguns meses atrás, a imprensa explorou esse assunto, a hipótese, né, dela, como mulher, como empresária de sucesso, ser candidato a vice na chapa do presidente Lula. Mas hoje eu tive uma informação, né, de que o Lula tem muito interesse de que o vice venha de Minas Gerais. Pronto. Lindenberg. Não, eu acho que faz sentido essa observação do Rodrigo Pacheco, né? Você falou Rodrigo Campos. Não, faz muito sentido. Rodrigo, mata o homem, mas não troca o nome, né? Não, faz sentido, porque Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. Sim. A indicação de um nome de Minas Gerais, né, pesa sobremaneira na composição de uma chapa, de maneira que a sua informação, a sua observação faz sentido, todo sentido. Agora, é preciso saber quem, a essa altura, aqui em Minas Gerais, poderia levantar um estandarte desse, né? Porque nós a imprensa explorou alguns meses atrás a hipótese do prefeito de Belo Horizonte ser o nome na chapa presidencial como vice do presidente Lula, não é? E mais recentemente fala-se também na hipótese do senador Rodrigo Pacheco, se eventualmente ele se deslocar para o PSD, que é um desejo do presidente nacional do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, que o nome do senador Rodrigo Pacheco poderia ser também uma hipótese de composição. Mas vai acontecer um episódio agora, caso Lindenberg, que certamente vai marcar, né, a história nos próximos meses, que é a hipótese da fusão, né, do Democratas com o PSL, o antigo partido do atual presidente da República. A fusão dessas duas legendas cria um partido com uma bancada de mais de 80 deputados federais. A maior bancada da Câmara dos Deputados fica maior do que a atual maior bancada, que é a bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores. Né? E como o senador Rodrigo Pacheco ele é filiado ao DEM, na medida em que houver essa fusão, ele ficará, né, filiado a um partido, né, com mais de 80 deputados federais. Ou seja, qual que é a justificativa dele para sair desse partido
para ir para o PSD, acolhendo o convite do ex-ministro Gilberto Kassab. Para mim, só tem uma opção: se o atual presidente da República se filiar nesse partido. Se o atual presidente da República, que está sem legenda até hoje, se filiar nesse partido, isso pode ser uma, vamos dizer assim, uma faísca que ative o deslocamento do senador Rodrigo Pacheco para o PSD. As próximas semanas vai esclarecer tudo isso. Você está dizendo o seguinte, vê se eu estou entendendo. O presidente, o atual presidente da República, se filiar ao PSL. Não, ao partido fruto da fusão do Democratas com o PSL. A esse sim. novo partido. Não acho que isso, não acho essa hipótese provável, Rodrigo. Fundo eleitoral, fundo eleitoral do DBR, 320 milhões. Não estou discutindo outra coisa, Val. Estou discutindo a composição política. Veja só, o que eu acho, Rodrigo, é que o presidente da República, ele, a maneira dele, ele quer mandar no partido. E isso dificilmente irá acontecer com o Gilberto Kassab, presidente, por exemplo, de uma dessas legendas aí. Então, o Gilberto Kassab, me permite, Carlos Lindeberg, o Gilberto Kassab, hoje ele é presidente do PSD. Sim. Não é? E ele convidou o senador Rodrigo Pacheco para se filiar no PSD. O que eu estou dizendo aqui é da hipótese de fusão do Democratas, do DEM, com o PSL, antigo partido do atual presidente da República. Havendo essa fusão, é um partido muito grande, que já vem com governadores, com senadores, com a base de deputados federais muito grande. Aí o senador Rodrigo Pacheco ele fica sem argumento para sair desse partido, porque é um partido grande. Por que sair dele? Só tem uma hipótese dele sair desse partido: é se, eventualmente, o atual presidente da República for convidado para se filiar nessa legenda para disputar a reeleição. Aí o senador Rodrigo Pacheco, aceitando o convite do presidente Gilberto Kassab, ele se desloca para o PSD para ser candidato, ou candidato a vice, ou candidato a presidente da República, ou candidato ao governo de Minas Gerais. E uma informação do Lindeberg, o Rubens Menin, o homem forte do Clube Atlético Mineiro, hoje o maior mecenas do Clube Atlético Mineiro, hoje foi levantada a hipótese do empresário comprar a revista Veja. E aí, quem sabe... Como está se falando também, Walter, que pode comprar o Estado de Minas. Sim, não, e aí? Aí ele pode vir a ser também vice do Lula? Como foi usado em cá? Não acredito. Ele tem uma relação muito forte com o presidente da República. Não, há incompatibilidade aí. Há uma incompatibilidade enorme entre o objetivo de um e de outro. Não vejo essa possibilidade. Vamos para o Rodrigo ganhar dinheiro com Minha Casa Minha Vida, Lindeberg? Sim, cara, mas aí o governo passou, é outro. Esse Rubens Menin é um oportunista. É um oportunista. Você não fala mal do mecenas do meu time, não. Mas... Não, é um oportunista. Mas ele é ligado ao novo, gente. É muito ligado ao novo. É outro tipo de ideologia. Esse é muito complicado. Não sei. Ideologia. Rodrigo, dinheiro não tem ideologia, Bianca. Mas a fusão do PSL com o DEM não é possibilidade, não. É certo. Parece que é dia 21. Agora, o comentário que eu fiz, a pergunta que eu fiz no início, o Rodrigo, presidente do Senado, que não é o Botelho, é o Pacheco, ele disse o seguinte, que a temperatura política em Brasília baixou consideravelmente. E o Aziz, presidente da CPI, desconvocou a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Ela foi convocada através do requerimento do Alexandre Vieira, que é senador pela cidadania e também já é pré-candidato à presidência da República. Então, para baixar o fogo também dessa CPI, foi uma boa posição tomada pelo presidente Aziz. O que achou disso, Lindeberg? Eu acho que desde que houve o recuo do Bolsonaro naquela carta a 4 mãos com Michel Temer, eu já dava para perceber que há um arrefecimento dos ânimos em Brasília. Se ele vai continuar recuando,
se ele vai, se o presidente vai continuar ou vai voltar a brigar com o Supremo Tribunal Federal, etc., isso é outra história. A gente vai ver para frente. Mas que há, é claro que há uma... Eu percebo isso, né, conversando com as pessoas de Brasília, eu percebo que há um arrefecimento aí dos ânimos lá em Brasília. No caso Lindenberg, você tem informação se o atual vice-governador Paulo Brandt, que se filiou ao PSDB, ele será candidato às eleições do ano que vem, como, por exemplo, disputar o governo de Minas, ou, eventualmente, compor uma chapa nacional com o vitorioso da convenção do PSDB? Você tem alguma informação sobre a trajetória do meu ex-professor e atual vice-governador Paulo Brandt? Eu acho que o Paulo Brandt, ele, mais do que informação, que eu tenho são ilações. Eu acho que o Paulo Brandt não tem cacife para uma coisa desse tipo. Ele é muito querido aqui em Minas Gerais, tem pendores literários, etc., mas não tem capital político, capital eleitoral para enfrentar uma parada dessa. Eu acho que não. Acho que vai ficar aí, talvez, na tentativa, quem sabe, disputar um mandato federal, um deputado federal, uma coisa assim. Acho que nem isso, viu? Acho que nem isso. O Paulo Brandt, ele é muito... Eu gosto muito dele, me dou muito bem com ele. Eu chamo ele de Paulinho Brandt, né? Todos nós o chamamos assim. Mas ele, eu acho que não tem pegada para isso, não, viu? Pois é, Carlos, mas olha só, o PSDB, nesse contexto político, o PSDB e o MDB, que foram grandes partidos da República, são partidos que hoje passam por alguma dificuldade de reposicionamento no cenário político eleitoral do Brasil. Portanto, esses partidos precisam disputar a eleição, precisam mostrar a cara, né? Eu cogito a hipótese do vice-governador disputar o governo de Minas exatamente para ajudar o partido dele a eleger deputado federal, deputado estadual, né? E projetar o nome dele para uma outra disputa mais adiante. Os partidos políticos, eles muitas vezes organizam estratégias de crescimento que passam por eventuais derrotas, faz parte do jogo, né? Mas gera um acúmulo para disputas eleitorais a posteriori. Eu não me surpreenderia se o atual vice-governador vier a disputar uma eleição majoritária exatamente para ajudar o partido ao qual ele se filiou. Eu voto com o Lindenberg. Eu acho que o Lindenberg está correto aí nessa avaliação, porque o Paulo Brandt não tem esse cacife eleitoral para alçar voos mais altos, tá certo? E para disputar um mandato aqui pelo PSDB, eu também não acredito. Agora, outra coisa, só um minutinho, Walter. Só para concluir aqui, Bianca, o partido, o PSDB, em Minas Gerais, continua na mão de Aécio Neves. Sim. Continua na mão de Aécio Neves. Portanto, eu não vejo possibilidade, não é assim, chamar o Paulo Brandt para um cacife maior, uma coisa... Mas se não lançar um nome como do atual vice-governador, que institucionalmente é vice-governador do Estado. Né? Ou seja, mas não vale nada, não tem nenhuma importância. Se não lançar um nome como do professor Paulo Brandt, o PSDB entra na eleição do ano que vem disputando o quê com quem? Não importa, Rodrigo, mas o Paulo Brandt não tem cacife para isso. Tem não. Nenhum cacife. É mais fácil a Luísa Barreto, que foi candidata a prefeita, né, pelo PSDB aqui em Belo Horizonte, que é o Paulo Brandt. Eu também não acredito. Gente, chegando ao final do nosso bate-papo aqui pela Conexão das Minas Gerais, palavra dada à jornalista Bianca Alves. Suas considerações finais, Bianca? E bom te ver novamente, viu? Só queria complementar o seguinte, o Paulo Brandt está andando, então ele é candidato a alguma coisa. Essa semana ele esteve aqui em Pedro Leopoldo, fez reunião na Câmara, juntou os vereadores todos, os empresários todos e tal, tudo. Alguma coisa ele está atrás, não sei. Boa noite, vocês todos, é um prazer revê-los. Ele foi a Pedro Leopoldo, mas não chega a Montes Claros. Vamos ver, né? Começa por aqui. Para chegar a Montes Claros, Lindenberg, tem que passar por Pedro Leopoldo. Rodrigo Botelho Campos, que não é o Pacheco, presidente do Senado, mas é ex-diretor de Furnas. Rodrigo, bom te encontrar novamente. Você que está em Belo Horizonte, deixou a capital do Rio de Janeiro para, né, com certeza, vir tomar um café tranquilo aqui no Diamond, né, e rever os amigos.
Bom te ver Eu novamente. vim para aqui na Belo capital mineira. Horizonte para rever meus pais, visitar os amigos e sentir calor, porque aqui em Belo Horizonte está fazendo mais calor que no Rio de Janeiro. Muito obrigado Rodrigo, pelo seu convite. aproveitando, vou marcar, já que você está aqui, um café com o Lindenberg, vê se você tira o escorpião do bolso, ó. Seguro mais do que acabar do carrossel, viu? Meu problema não é escorpião, não. Meu problema é coronavírus. Nem com essa desculpa, não. Tira o escorpião do bolso, vamos lá no Daime, que lá é tranquilo, é ar refrigerado, tomar um café, né, Bianca? E conversar, bater uma prosa lá, viu? Aproveitar que o Rodrigo está aqui em Belo Horizonte. Né? Contem comigo. Ô, Lindenberg, obrigado aí mais uma vez pela participação aqui na Conexão das Minas Gerais, viu? E você que nos assiste, obrigado aí pela audiência e paciência. Dá um like se você gostou, se não gostou, se inscreve, manda sugestão, enfim. Aqui quem manda é você que nos assiste. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Ademã. Um abraço. Um abraço a todos. Demanda.